Olá, pessoal, como estão? Vamos começar uma nova semana, né? Agora com o Sol que já entrou no signo de Touro. Touro, segundo o signo do zodíaco, regido pelo planeta Vênus e pertence ao elemento Terra, assim como Virgem e Capricórnio. Normalmente, são signos, né, que falam de pessoas com pé no chão, ligadas à parte material, especialmente o touro, né, que é um elemento, se você fizer uma comparação com o que é o touro é um animal resistente, pesadão, muito útil, né? Porque ele tem essa utilidade quando se dá um trabalho, né? Antigamente eram os bois que puxavam os arados. Hoje em dia parece que eles têm mais um trabalho reprodutor, né? Tem menos esse arquétipo do touro que carrega, né, o arado, que faz o trabalho pesado, que não larga o trabalho que lhe é dado. Mas é sempre importante a gente olhar para o arquétipo, né, porque o arquétipo continua existindo. Esse animal, que é um animal de grande resistência, né, e que ele é muito útil para um monte de coisas, né? E normalmente a pessoa de touro é muito, muito ligada ao material. Rege a segunda casa do zodíaco, portanto, segunda casa do zodíaco é a casa das finanças, dos bens materiais, das coisas que a gente tem e que nos dão segurança. A palavra segurança é muito forte nesse sentido, mas a segurança material. Eu possuo, eu tenho, e eu amo aquilo que eu tenho, e eu cuido daquilo que eu tenho. Então, isso é muito, muito, muito taurino, né? Mas vamos falar um pouquinho de como está essa semana após o ingresso do Sol, que ingressou no dia 19, às 10h59. Você vê que esse ano o signo de Touro não começou no dia 20. Acontece às vezes, né? De acontecer antes, especialmente se tem anos bissextos, porque na realidade o calendário ele não acompanha adequadamente ou corretamente o caminho do Sol, o caminho aparente, né, que o Sol percorre ao longo do zodíaco, visto causado pela rotação da Terra, claro, a gente já sabe. E essa semana, no dia 23, teremos uma lua cheia, tá? Lua cheia, exatamente no signo, no eixo, né, que é Touro e Escorpião. Então, esse eixo, né, que a gente fala de eixo, é quando um signo é, está no alinhamento do outro, na oposição do outro. É uma linha que manifesta a mesma energia com intensidades diferentes e roupagens diferentes. Mas nós sabemos que os dois signos, tanto Touro quanto Escorpião, são signos são fixos, de qualquer maneira, e são signos que eles têm um apreço muito grande daquilo que eles têm e que têm uma dificuldade muito grande de se adaptar a circunstâncias mutáveis, por exemplo, como está acontecendo nesse período em que Urano, desde 2018, está transitando no signo. Esse aspecto astrológico, ele causa para os taurinos e os escorpinianos, especialmente, uma grande revolução, mudanças imprevistas, né, às quais eles têm que fazer faces, que podem atingir as finanças, as coisas que eles sabem, que eles possuem, mas também a estabilidade que eles tanto prezam. Então, de repente, né, eu me lembro que quando acho que eu escrevi um artigo no meu site, astrosírios.com.br, site que está aqui dentro do Somos Todos Um. E, e eu falei assim que o taurino, com a entrada de Urano, ele nunca mais ia poder sentar no sofá como antes. Ia chegar um momento, né, dependendo do grau onde está o Sol, e onde está o Sol do taurino, e Urano vai atingindo esse Sol e vai fazer uma cama de faquir, no qual ele não vai poder mais deitar e sentar.
e ficar é, naquela preguiça muito grande que faz com que são pessoas habitudinárias, chega em casa, senta no sofá, gosta de coisas confortáveis. Uma outra coisa que tem desse é, desse signo, não só nas finanças e bens materiais, mas gostam de conforto, gostam de comer bem. Normalmente eles comem muito bem e podem ter problemas sim de engordar, tá? E acontece que com esse encontro de Júpiter e Urano, né, encontro, alinhamento, a gente fala, né, vai abrir novas possibilidades para lançamentos de novos projetos pessoais e também pode indicar reviravoltas na vida, reviravoltas inesperadas. Algum tempo atrás eu falei assim que os taurinos tinham que perceber que às vezes eles criam em volta de si barreiras no qual porque eles é como se fosse estivesse dentro de um castelo. Então dentro de um castelo eles estão seguros porque eles sabem que tem muros em torno, sabe aqueles castelos medievais, né? Tinha até fosso de água, às vezes com jacaré, sei lá, com bicho dentro dessa água. E tinha as pontes levadiças que cortavam, né, o mundo lá fora, aquele mundo ameaçador, cheio de desafios, com a segurança que eles podiam ter dentro do castelo, com todo o conforto. De repente, não esquece que é o planeta Vênus que rege esse ciclo, né? Uma Vênus de terra, gosta de se sentir confortável, né? De ter a geladeira cheia, né? Você não vai na casa de um taurino, senão você vai achar a geladeira vazia, mas não vai mesmo, né? E aí, o que é que aconteceu? Quando entrou Urano, ao avançar para dentro do signo, ele realmente causou grandes revoluções. E dependendo do momento em que ele atingiu, talvez o próprio Mercúrio da pessoa, né, do taurino, mas mexeu também do ponto de vista da astrologia mundial, por exemplo, da nossa forma de cuidar das finanças. Nós começamos com Urano já a pensar nos bancos de internet, até a criptomoeda tem muito a ver com esse ingresso de Urano em, em Touro. Acontece que agora tem o Júpiter que entrou, né? O Júpiter passa só 2 anos em cada signo, né? Porque ele leva 12 meses para fazer a sua revolução ao redor do Sol. Em passo que Urano leva de 8 anos e meio, 8 anos e alguma coisa, chega mais ou menos a 9 anos. Então, como ele fica muito tempo, então ele vai e volta, né? Vai e volta e fica nas retrogradações. Então, ele vai cutucando o taurino. E foi mexendo também na parte financeira, nos bancos, investimentos, né? Nós tivemos bancos e grandes aglomerados financeiros que faliram e que levaram, às vezes, é, muitas pessoas, né, que perderam dinheiro com isso. Isso causa instabilidade também. Atualmente está se falando também da fome, né? Fome também é coisa de touro. E essas guerras que estão tendo, né, que nós estamos vendo tanto no Oriente Médio quanto na Ucrânia, mas também parece que na África também há muitas guerras intestinas, são guerras entre tribos, né? Às vezes dentro de um próprio país. E aí o que assola, o que causa muita miséria e muita fome. Então, isso também tem uma relação com esse Júpiter-Urano. E aí, como Júpiter é o deus da justiça, mas também ele fala dos países estrangeiros que podem ajudar, então veio a ajuda humanitária, né? Não esquece de Vênus, que está lá ajudando, dando uma mãozinha, mas nós temos que pensar nisso como sendo também uma grande revolução na nossa maneira de ganhar e gastar dinheiro. Qual é a sua relação com o dinheiro? Eu acho que o questionamento aqui vem também falar daquilo que a gente tem demais, aquilo que sobra, a comida que é jogada fora, a roupa que você não usou e comprou de impulso, né? Então, nesse período, mais do que nunca, o céu nos pede para fazer uma reflexão sobre isso.
tá? Uma outra mudança importante que vai acontecer essa semana é o final da retrogradação de Mercúrio, que acontece no dia 25. Vai melhorar as comunicações de maneira geral, incluindo o trânsito, né, viagens e também as transações comerciais, porque isso também é um atributo mercurial. Tivemos muitas coisas de retorno, né? É, coisas que voltam. Você acha um livro que você não achava mais, em compensação tem outra pessoa, outra coisa que some. Desculpa. Então, Mercúrio, que está no signo de Áries. Então, ele fala sobre transações, sobre viagens, pequenas viagens, fala de pessoas que você tem próximas, que você vai receber notícias, por exemplo, né? Precisamos ainda pensar na forma como nós comunicamos. Bom, fui tomar um copo d'água, porque senão eu não consigo falar. Essas mudanças de tempo brusca afetam muito uma pisciana que nem eu, mas que tem lua em tudo. E a lua, vocês sabem que a lua é muito responsável pela parte das doenças, ou seja, da parte do corpo que se fragiliza. Então, eu dou curso de astromedicina, inclusive na DM Astro, que é a escola de astrologia online, na qual eu ministro meus cursos. Tenho um curso de formação básica de astrologia, que vai durar o ano inteiro, e tenho um curso de mais avançado, com vários cursos menores, mas que são de técnicas ou de especialidades da astrologia, e tenho curso de astromedicina também, né? E agora vou iniciar um curso de astrologia cabalística. Mas falando da Lua, a gente sempre evita fazer operações cirúrgicas nas partes do corpo, falando em órgãos e vísceras, que são governados pelo signo indicado pela Lua em trânsito. Então, por exemplo, essa semana nós temos uma Lua em Escorpião, logo no dia 23. Depois, porque ela está cheia, ela está no signo de Escorpião, enaltecendo as paixões, os ânimos, podem haver rupturas de relacionamento, tá? Porque assim, o escorpião, como ele é um signo de água, ele é um signo de água ígnea, é uma água fervendo, é como quando, sabe, você tem uma panela de pressão e de repente ela explode, né? Porque se você não deixa aquela válvula de escape, é terrível, né? É um estouro, pode ocorrer explosões vulcânicas e terremotos, então podem estar aumentando com essa lua cheia, né? E o signo de Sagitário, então, ele rege, Escorpião, rege os órgãos genitais e reprodutores. No dia 25, a Lua passa por Sagitário. Sagitário rege as nádegas e as ancas e também o pâncreas. Então, veja essa parte do corpo, que são as mais. E também pode ocasionar pressão alta, por exemplo, né? Porque ele rege também essa parte de fazer subir a pressão, né? Regido por Júpiter, tudo exagerado. E o Capricórnio, onde ela entra no dia 29, 29, não, acho que é dia 27, tem um erro aqui, é dia 27, e aí nós vamos falar da parte das articulações, especialmente joelhos e ombros, né? Então, se você tiver que fazer alguma intervenção cirúrgica, tome cuidado. Uma outra coisa, a conjunção entre Saturno e Marte, que nesse momento vai diminuir de intensidade, porque Marte está se afastando, né, de Saturno, mas irá fazer uma conjunção com Netuno. E aí pode ter acidentes no mar, por exemplo, coisas de Netuno são esses, mas dentro do nosso eu, né, porque o macro e o micro se espelham nessa manifestação de energias, né? É uma manifestação porque as células se mexem tanto no micro quanto no macro, da mesma forma. E, de repente, esse Marte, quando entrar em conjunção com Saturno, pode provocar realmente aspectos difíceis que se relacionem com os assuntos de Netuno. Netuno não é somente regente do mar, Netuno rege nossos humores, os nossos sonhos também, né? Mas, de qualquer maneira, Marte é o planeta que representa o deus da guerra.
Então, agora ele está em conjunção exata com Saturno, por isso que nós estamos tendo um aumento, né? Um aumento das guerras. É, uma outra coisa tomar cuidado que a conjunção Marte e Netuno provocam o aumento das contaminações por vírus e bactérias, vai espalhar dengue, vai espalhar influenza, enfim. Eu acho que é bom a gente é, se vacinar, né? E vamos lá ver os últimos outros aspectos, porque depois da semana que vem já termina o mês, né? Vamos lá, abril, então tem mais uma semana de 21, deixa eu ver aqui. Então, de 21 a 27, quando o Sol estará já a 7 graus, porque quando ele entra, o Sol caminha 1 grau por dia. Na realidade, não é o caminho do Sol, lembre-se, é o movimento de rotação da Terra. Mas a Terra também não tem uma rotação constante. Então, é por isso que, às vezes, ao ingresso do Sol, né, ele não é exato. É, vamos terminar o dia 27 com a Lua em Sagitário, depois, saindo de Sagitário, ela vai entrar em Capricórnio, Cabritório. Vamos ver as outras conjunções aqui. Então, Júpiter em conjunção com Urano, ele permanece em conjunção com Urano. E tem uma outra coisa que aconteceu, que quando acontece, tem certos fatores astrológicos que, quando a gente faz uma análise mais detalhada, né, a gente vai olhar também em astrologia mundial, a gente analisa os movimentos da Lua, porque elas representam o povo, as massas, as migrações, por exemplo, né? Ou então quando tem acontecimentos no céu que envolvem muitas pessoas, né? Que envolvem muitas pessoas ao mesmo tempo, isso é Lua, né? E o que eu queria falar? Falar da lua, né? Da lua cheia, do ingresso da lua, enfim, da lua cheia, do ingresso do sol, eu já falei, e agora vamos falar da lua cheia. Essa lua cheia, que acontece no dia 23 de abril, às 20 horas e 48 minutos, faz a oposição, claro, e uma quadratura com Plutão em Aquário. Isso pode fazer explodir algum sabe quando o mal-estar, quando o povo quer revolta, podemos ter mesmo no mundo, né? Esse tipo de saco cheio, né, que a gente fala, de gota que faz transbordar o vaso, né? Mas precisa tomar muito cuidado mesmo, porque Plutão estando envolvido também fala de vulcão, né? Os vulcões são coisas de Plutão. Tudo magma que vem de dentro da terra, debaixo da terra, coisas que estão escondidas dentro do núcleo do nosso planeta. Então, de repente, tem algum problemas ali com terra. Pode ter também problemas com invasões de terra, invasões de propriedades propriamente ditas, né? Então, isso também nós temos que ficar alerta. Mercúrio, tá? Que termina agora a retrogradação, está em conjunção com o nodo norte. Quando a gente fala de nodo norte, na particularidade que eu falo individual, quando a gente olha o mapa de cada um, nosso nodo norte vai nos indicar, a gente fala, indica o norte. É uma certa maneira, uma coisa popular para dizer, né? Andar para o norte, se dirigir ao norte. Por quê? Porque o zodíaco, ele foi elaborado todo no hemisfério norte, e a maior parte das terras emersas, ou seja, a Terra que tem, o planeta Terra tem mais terras na parte norte do que na parte sul, né, do planeta. Então, é lá que surgiram as civilizações maiores, né? Aí tem o horóscopo chinês, o horóscopo indiano e o nosso horóscopo ocidental que nós usamos, que veio dos sumérios e dos árabes, né? Que, né, inclusive, essa semana dei uma aula de estrelas fixas. As estrelas, que são
são sóis né, de outras constelações que também falam de onde vêm, né, essas novas constelações, essas constelações que são descobertas todo santo dia. Ontem estavam falando que descobriram mais um buraco negro, olha lá Plutão, mostrando o que é escondido, né? Mas eu acho muito importante que com a Lua, quando ela faz a oposição, ela vai fazer uma conjunção com a estrela chamada a Crux, que é a estrela alfa da constelação do Cruzeiro do Sul, e vai mexer diretamente com o eixo do Brasil. O eixo que é da Terra, casa 4, que é a casa 4 do Brasil, está em Touro, e a casa 10, que é a casa do governo, dos governantes, daquele que nos dirige. Esse eixo vai pegar absolutamente o mapa do Brasil. Eu preciso achar ele aqui só para poder fazer uma análise um pouquinho mais detalhada, porque essa semana não vou fazer como eu estava fazendo o mapa para cada signo, e eu vou convidar vocês a lerem o horóscopo no próprio Somos Todos Um. Porque eu publiquei nessas últimas semanas, mas eu não tive muito retorno das pessoas. Olha, gostei, não gostei, está bom. E se é para a gente ter um trabalho que não dá retorno, é melhor a gente mudar a forma de se comunicar. Então, estou tentando achar outra forma para mostrar para você o interesse, né? Que interesse você pode ter, tá? Qual é o interesse? Então, vamos falar um pouquinho também de política. Por quê? Porque Plutão fala de política. Plutão rege os políticos. Sabe, quando eu aprendi astrologia mundial, eu dizia, meu Deus, o Brasil, a gente podia refazer ele de novo. Por que que foram colocar Plutão justo na casa 2, que é a casa que representa as finanças e os bens materiais do Brasil? Especialmente as finanças, né? Finança, banco, e é regente do meio do céu, onde está o governante. E lá no governante você tem um Plutão que faz as coisas debaixo do pano, é corrupto, esconde as coisas, manipula, controla. Então, isso é uma coisa, mas veja bem, em 1822, quando, né, o Dom Pedro deu o grito de independência para o Brasil, não se conhecia esse planeta, ele não era conhecido. Então, foi parar ali por nossa desgraça, eu acho. Tem uma outra coisa, por exemplo, que eu olho, que é uma particularidade do mapa do Brasil, que o mapa do Brasil tem uma lua de Gêmeos, é uma lua geminiana, com Júpiter nesse signo de Gêmeos. E pensando que agora, quando a gente fala de lua, a gente está falando de povo, e quando a gente fala de povo, está falando também de, como é que chama? É, da maneira como o povo se expressa, né? De como é que, não como o país é visto. O país é visto, nós sabemos que países olhavam para o Brasil, é o país do futuro. Olhavam, né? Porque eu acho que continua, o futuro continua sendo o futuro e nunca é presente, parece, né? Mas o fato da Lua Júpiter estar em conjunção mostra, primeiro, um país onde as pessoas adoram viajar. Adoram viajar. Eu nunca vi gente falando todo fim de semana parece que tem rodinha no pé. E essa coisa é bom ali na esquina, com fazendo duas cidades a menos de 100 quilômetros, eu vou viajar esse fim de semana. Então, a viagem, né, a palavra viagem. Mas uma coisa típica do brasileiro, primeiro, é a esperança e a fé, muito forte. Uma fé muito forte, uma religiosidade muito forte, uma fé no futuro. O futuro vai mudar. A capacidade também, o jogo de cintura que o brasileiro tem, e também o senso de humor e a facilidade de acolher a todos. Então, essa é uma coisa assim, pelo menos ela estava muito ativa, né? A- Agora tem momentos também que os trânsitos planetários também vão aparecer, né? Então, estava falando justamente dessa lua cheia, né? Então, a lua cheia vai cair lá na casa 9/10 e vai pegar também a casa 3/4. Vai estar em conjunção com Saturno. Então, isso pode mostrar também uma dificuldade do governo em aprovar leis.
né? Porque a casa 3 tem a comunicação, então vai ter muito burburinho, né? Nas comunicações. Você viu o que aconteceu com Elon Musk falando do juiz, né? Do Alexandre de Moraes. Então, essas coisas em astrologia mundial a gente vê muito bem acontecer. É, o que a gente precisa entender também é que existe uma vontade de renovação de sonhos. O brasileiro é um povo que pensa no futuro com muita esperança. E só que são esperanças às vezes utópicas, ou seja, ele não se prepara para fazer acontecer os seus sonhos. E deixa, sabe aquela coisa? Eu me lembro que quando eu cheguei no Brasil, as pessoas diziam assim, às vezes eu vi uma pessoa pobre com criança no outro, mas por que que você fez esse filho? Ah, porque Deus dá e Deus cria. Não é verdade. Deus não te deu e Deus não criou. Né? Você que criou as condições de ter esse filho e você não tem que só criar, tem que educar. Então, isso é uma coisa assim muito do brasileiro, de se acomodar, de deixar que as coisas acontecem por si só. Gente, as coisas não acontecem por si só. Acontecem pela sua vontade de criar os teus sonhos e fazer com que eles se realizem. Então, olha, gente, eu vou encerrar aqui, tá? Falei muito do signo de touro. Então, lembre-se, touro e escorpião são os signos mais envolvidos, né, é, nessa configuração dessa semana, especialmente o escorpião, mesmo por causa do Brasil, por o Brasil ter esses, esses signos, né, muito salientados nessa lunação, nessa lua cheia. E, ao mesmo tempo, se você pensa na quadratura, você vai pensar também em Leão e Aquário, que podem ter alguma coisa a ver com essas mudanças, e falando por exemplo, especialmente da parte financeira. Tá? Olhar bem, olhem bem para as suas finanças e arrumem as finanças se você puderem. É, por exemplo, às vezes não é um bom motivo, é uma maneira boa de dar uma olhada nos investimentos, mudar de lá para cá, e muito cuidado é, é, com tipo criptomoedas, ou aqueles lugares de jogos que agora estão aparecendo até na internet, naqueles aplicativos, ganha não sei quanto, comece gastando os R$ 100 e não sei o que, você ganha 5.000. Precisa tomar muito cuidado com isso, né? Para não perder dinheiro e depois ficar amargando. Pé no chão, taurino tem pé no chão, taurino pisa só onde é seguro, quando não é seguro ele não pisa, né? Eu desejo a todos uma boa semana. Não esqueçam que tem os meus cursos. Se vocês querem informações, eu deixo aqui embaixo sempre o meu número de telefone, que é o WhatsApp. É um WhatsApp da empresa, mas vocês vão receber depois um retorno da minha parte, tá bem? Uma boa semana a todos. A gente vai se falando. Feliz revolução para os taurinos. Tchau.